Contradições no Novo Testamento. Desde minha adolescência, quando me interessei em ler o Novo Testamento, percebi que a leitura era muito confusa e contraditória. Percebi, também, que Jesus falava muito de certa verdade que parecia estar em oculto ou omitido, o que me incentivou a buscar esta verdade. Neste trabalho, apresento muitas destas contradições contidas no Novo Testamento, um livro considerado inspiração divina por todos os cristãos. Entretanto, se fosse realmente inspirado por Deus, não haveria tantas contradições, e estaria de acordo com a Torá e o Tanakh. Vamos ao estudo. Mateus, capítulo 1, versículos 6 e 7, e o rei Davi gerou a Salomão. Salomão gerou Roboão. Lucas, capítulo 3, versículo 31, filho de Natã. Em sua genealogia, não se pode confirmar Jesus como filho de um único ancestral. Pois, enquanto Mateus diz que ele é descendente de Salomão, Lucas diz que ele é descendente de Natã, irmão de Salomão. Ambos eram filhos de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 20, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 27, há certo homem chamado José, descendente de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Tanto Mateus quanto Lucas concordam que José era descendente de Davi, pois era chamado José, filho de Davi. Entretanto, Maria não é apresentada como descendente de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 5. Havia certo sacerdote chamado Zacarias. Isabel, sua esposa, também era uma das filhas de Arão. Lucas capítulo 1, versículo 36. Isabel, tua parenta. Maria era parente de Isabel, chamada como filha de Arão. Na verdade, Maria também era descendente de Levi, o que comprova que Davi não era ancestral de Jesus, condição que invalida qualquer expectativa messiânica para Jesus, caso fosse buscada através da genealogia materna. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É importante ressaltar que a dinastia davídica somente se concretiza através da linhagem paterna. 2 Samuel capítulo 7, versículos 11 e 29, Salmo capítulo 89, versículos 35 e 37, Jeremias capítulo 23, versículo 5. Lembremos que Jesus era filho adotivo de José, como diz Mateus capítulo 1, versículo 18. Portanto, Jesus não era filho biológico de José. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 28. Pois o Pai é maior do que eu. Jesus é bem contraditório mesmo. Pois, em um texto ele diz que o Pai é maior que ele, e, em outro, ele se põe em pé de igualdade com Deus. Deus encarnado. De onde surgiu essa ideia? No judaísmo não existe nenhuma fonte que ratifique tal ideia ou conceito. Entretanto, em outras religiões pagãs, este conceito é bem comum, desde a antiguidade até os dias atuais. De acordo com os escritos de Mateus, capítulo 2, versículos 1, 13 e 15, Jesus foi levado para o Egito, ainda em tenra idade. Entretanto, Lucas discorda dessa versão, pois, 40 dias após o nascimento, o menino ainda estaria cumprindo os rituais, segundo o preceito da Torá. Levíticos capítulo 12, versículos 2 a 4 e 6 a 8. E depois, os pais de Jesus e o menino retornaram para Nazaré. Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24 e 39 a 41. Jesus era mentiroso. João capítulo 5, versículo 31. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. João capítulo 8, versículo 14.
Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Jesus declarou, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. No entanto, muitos de seus seguidores o abandonaram. João capítulo 6, versículos 35 e 60, Lucas capítulo 16, versículo 8, e capítulo 17, versículo 10. Pois não suportavam sua pregação confusa, ao induzir as pessoas a entender que ele os estava incentivando a violar a Torá, além de fazê-las sentirem-se inúteis.